Você já sentiu fome de verdade? Você já sentiu sede de verdade? Eu acho, tenho pra mim, pessoalmente, que a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça é uma das que mais me confrontam. No versículo 6, Jesus diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E aqui, Jesus não tá falando de uma fome qualquer ou de uma sede qualquer. Essas duas coisas não são coisas bonitinhas. E a pergunta que fica é: eu tenho fome e sede de quê? O que é que a minha alma, a minha vida, os meus dias denunciam que eu tenho realmente buscado? Do que é que eu tenho falta de verdade? Uma falta que dói? Será que é de justiça? Fome é dor, sede é urgência. Esse é o tipo de coisa com qual você não negocia. Ou você come, ou você desmaia, ou você sacia sua sede ou você morre. E o Lloyd Jones, que é quem a gente está usando nessa abordagem aqui nesses vídeos, acerca do Sermão do Monte, diz que fome e sede de justiça não são um desejo simpático por justiça. Eu quero, eu desejo justiça. Não, é para aqueles que realmente sentem isso no seu coração. Esse desejo por essa justiça não é necessariamente e exclusivamente desejar justiça nas coisas, tipo, no mundo, na terra, não é só sobre isso. É também sobre um desejo que dói de ser justo diante de Deus, de você estar ali justificado diante dele. E a gente pode pensar em 3 camadas da justiça. A primeira é a justiça pessoal. É esse desejo profundo de ser justo diante de Deus, não pelos próprios esforços, mas justificado pelo próprio Deus. É um desejo de ser santo, não para sua própria glória ou para o seu próprio ego, mas numa expressão de amor a Ele. Ter a obediência a Deus como, de fato, uma linguagem de amor, não só algo que você faz para você sentir que você tá sendo um bom cristão. Não, porque você realmente ama ele. Que não é o evangelho não é sobre como Deus pode mudar você, mas como você pode ser amado e amar esse Deus maravilhoso de volta. E quem tem fome e sede de justiça não convive com o pecado de maneira superficial. Mas, tipo assim, não aprende a conviver sem nenhum tipo de dor com o pecado, sabe? Porque isso vai contra esse desejo de justiça. É uma pessoa que não se conforma com o pecado de jeito nenhum. Não é só um desejo de você ser perdoado, mas um desejo de você ser completamente limpo. A segunda camada de justiça é uma justiça relacional e também social. E quem tem essa fome, essa camada de fome, se incomoda com a injustiça ao seu redor. Injustiça, opressão, vaidade, mentira, falsidade. São pessoas que se incomodam com essas coisas, que não acham que elas estão certas, que não se acomodam com isso. E não é só como se fosse uma espécie de ativismo raivoso. Você, eu acho isso errado, com raiva você responde a isso. Não, é uma coisa que nasce do fundo, do âmago da alma e que com certeza foi plantada pelo Espírito dentro dessa pessoa. Eu já conheci algumas pessoas assim. Constrangedor estar perto de pessoas que você olha e você vê, cara, essa pessoa tem muita fome de justiça, eu queria ser assim. E a outra camada de fome de justiça é uma justiça escatológica. É o desejo pela vinda do reino do rei, onde tudo será curado, toda mágoa será erradicada, todo choro será limpo, tudo será finalmente justo, as coisas tomarão seu lugar, que são de direito, que possuem de direito. Um coração que diz, Maranata, vem Senhor Jesus, sabe? E esse também é um conhecimento que você adquire quando você estuda profundamente sobre escatologia. Vou aproveitar para falar que na Estufa Cristã, nossa plataforma de estudos bíblicos e de cristianismo prático, que a gente dialoga muito mais abertamente, profundamente sobre essas questões da espiritualidade cristã no dia a dia, o Vitor Vieira faz um módulo completo sobre escatologia e tá muito, muito, muito bom. Vou deixar o link para você conhecer aqui embaixo. E essa fome e sede de justiça nasce vinda de um caminho que tem que estar sendo construído aí ao longo do Sermão do Monte, como a gente já viu. As coisas não estão de maneira aleatória, eu falando de novo sobre isso, né? Se você não viu os outros vídeos, dá uma visitada. A gente tá
trabalhando as bem-aventuranças de maneira cronológica, entendendo o propósito disso, segundo Lloyd Jones. Então, as bem-aventuranças começam com os pobres em espírito, a pobreza em espírito, o choro ou o lamento, a mansidão ou a humildade, e agora, então, a fome e a sede de justiça, que nascem desse caminho que você vai sendo desconstruído, quebrado pelo próprio Deus, para depois você ser enchido por Ele das coisas que Ele pensa, que Ele deseja. E é depois que Deus te quebra, te refaz, te faz reconhecer quem você é, que Ele começa a compartilhar aquilo que Ele tem, aquilo que Ele é, e Ele te empresta essas impressões, essas emoções que Ele tem pelo mundo. E o Senhor é justo, o Senhor é justiça plena, nele não existe falsidade, não existem meias verdades, não existe nada feito pela metade, Ele é completo em si mesmo, Ele é suficiente, Ele começa a finalmente plantar essas coisas no seu coração. E a promessa dessa bem-aventurança é que essas pessoas serão fartas, elas serão satisfeitas dessa fome e dessa sede. Meu Deus! E o que Deus oferece como essa saciedade de você ter barriga cheia, tipo assim, a sua justiça que Ele oferece, não é, as coisas foram feitas. Não, agora isso foi erradicado. Não. Você ser farto de justiça, você ser farto dele mesmo. Qual que é a coisa mais abundante, preciosa e maravilhosa que Ele pode nos dar, senão Ele mesmo? Então a gente vai ter todas as coisas no seu devido lugar e ao mesmo tempo teremos Ele preenchendo todas as lacunas injustas, todas as lacunas existentes na face da terra. E quando Ele se dá para suspender essa fome, essa sede, e não só suspender, mas superabundar, Ele dá perdão, Ele transforma, Ele traz cura. Meu Deus! Só que essa fome e sede de justiça não vai ser plenamente satisfeito aqui, enquanto Ele ainda não volta. Essa plenitude de satisfação vai existir no dia em que Ele retornar. E essa bem-aventurança nos mostra muito mais do que a gente imagina. Porque às vezes você não tem fome de sede de justiça, você tem fome de status, você tem fome de aplauso, você tem fome de conforto, você tem fome de tranquilidade. Só que Jesus está dizendo que felizes não são aqueles que têm fome dessas coisas, são aqueles que têm fome de justiça. E aí é disso que você tem fome? É dessas coisas que você tem fome? Do que é? Você tem fome de quê? Acho que essa é a pergunta que mais me incomoda nessa bem-aventurança. E graças a Deus que ela incomoda. Se você percebe, olhando para o seu coração, que essa fome não existe de jeito nenhum, peça. Sim, como todas as outras coisas que nós podemos pedir, peça por isso, para que Deus te dê essa fome de sede e de justiça. Se você percebe que essa fome começou a nascer, não estagne, não pare de buscar. Até porque Jesus prometeu que quem tem esse tipo de fome vai ser farto, vai ficar de barriga cheia. Barriga cheia dele mesmo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Manda para alguém que você sente que precisa escutar essa mensagem. Um beijo e até mais. Tchau!